Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Cama do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Voz Clama no Deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre, faça parte desse contingente para estar aqui conosco. A cada oportunidade e a cada programação, estamos refletindo na palavra de Deus. Estamos aqui diante do quadro Jovem Sois Forte, né, que eu trouxe aí de volta para facilitar aí, né, aqueles os jovens ou adolescentes que não têm a revista ou que, dado alguma circunstância, não pode estar na sala de aula quando na verdade gostariam. Porém, a lei à sua vontade, se não é possível, acaba não sendo possível, mas ele pode aqui, através não só do canal, é claro, a Voz Camão 10, mas de outros canais aqui do YouTube, estar acompanhando aqui o conteúdo. O propósito do canal é justamente esse, né, especificamente em que, tanto no quadro Estudando Junto de Adulto, como Jovens Sois Fortes, nós buscamos trazer para você, caro jovem, caro adolescente, você que estiver conosco aqui também, independente da idade, ter a oportunidade de conhecer o conteúdo na íntegra, desde o tema, desde o processo ali dos versículos bíblicos iniciais, introdução e assim por diante. Aqui você vai conhecer a lição na íntegra, com respeito ao seu conteúdo. Esse é o propósito primário de cada uma dessas programações. Porém, é claro que, segundo a misericórdia e graça de Deus, onde somos totalmente aqui dependentes, se houver o caso de ter que fazer algum comentário, dado o tempo de fé, de relacionamento com Deus, de experiência e de aprendizado, aí eu faço aqui um comentário que, por certo, vai estar ajudando bastante você que estará aqui junto conosco, tá bom? Vamos estar aqui conhecendo o tema central, né, desta tema central, é combatendo ideologia e engano que se opõem à palavra de Deus, tá bom? Esse é o tema central e o tema oportuno, que é a lição número 6, nós vamos estar falando aí, conhecendo o conteúdo que diz respeito à falácia do humanismo. Na lição anterior, lição 5, nós conhecemos ali sobre a falácia da teologia progressista. Agora vamos estar aqui dentro desse conhecimento aqui relacionado a mais este movimento, né? Durante o transcorrer da igreja, que é a falácia do humanismo, né? Tá bom? Então vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor Jesus, possamos estar junto. Enquanto aqui estamos, Senhor, pedimos mais uma vez a tua bênção sobre todo esse período em que aqui, juntamente com os jovens, com os adolescentes, todos quantos estarão aqui conosco, até mesmo independente da idade, para conhecer mais o conteúdo da lição dominical, agora aqui, Senhor, específica ou pertinente à classe dos jovens e do adolescente. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar abrindo aqui o PowerPoint.
texto principal diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, quer dizer, estribes aqui é apoia, se apoiar, né? Então não te estribes ou se apoie no seu próprio entendimento. Reconheço em todos os teus caminhos. Reconhece-os em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. A própria palavra de Deus, através de Jeremias, já diz, né? Não se glorie o forte na sua força, né? E nem o sábio na sua sabedoria, e nem o rico na sua riqueza. Glorie-se sim em conhecer ao Senhor. Então, logo, a questão já do próprio, esse próprio movimento, essa própria teologia, se podemos dizer assim, humanista, ela descarta qualquer questão da atuação de Deus, ou de deuses, ou até mesmo qualquer assunto relacionado à religião. Vamos ver isso aí no conteúdo que estaremos conhecendo. Resumo da lição: o humanismo secular é uma filosofia, então não é teologia, é uma filosofia. É uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. Então observe que a lição anterior que nós tínhamos conhecido na semana passada, ou estudado na semana passada, a qual você, caro jovem e adolescente, você estudou em sala de aula no domingo agora, ontem, né? Logo, ou seja, no dia de domingo, né? Já davam ênfase à questão do antropocentrismo, né? Do homem no centro. Aqui já é a idolatria da razão, né? Da capacidade puramente humana com respeito, né, a esta maravilha, esse privilégio da razão, do racionalizar pela qual o Senhor nos dá. Fato este que até mesmo Paulo ele usa, né, confirmando essa importância com respeito à razão ou à condição que temos de racionalizar qualquer situação, colocar sobre esse aspecto. E Paulo ele diz em Romanos 12, 1: não vos conformei com este mundo, mas sede transformado, né, pelo conhecimento da palavra de Deus. Aí ele diz no versículo 2: apresentai vossos corpos, rogo-vos, pois, que apresentai vossos corpos santo, vamos ler lá? Vou colocar aqui na Bíblia, fica melhor, porque eu não me lembrei na íntegra, né, do versículo, mas capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó, é o versículo 1 mesmo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que, olha só que ele diz, que é o vosso culto racional. Ou seja, se Paulo ele trata de culto racional, logo ele está falando pelo uso da razão. Porque a fé, ela não dispensa, né, ou desvaloriza, ou descredencia, ou deprecia a razão humana. A fé ela não descarta. Porém, no aspecto da nossa vida de fé, somente vai haver momento que ela vai estar abrindo e cedendo o caminho ao operar de Deus. A questão do milagre, a questão daquilo que não é possível ao homem, até mesmo na compreensão, ela justamente ela faz isso. Ela reconhece, né? A própria razão reconhece que a partir dali é somente a questão da fé, né, que nos fará compreender, né, o agir de Deus. Resumo da lição: o humanismo secular, já li, né? Então vamos para a próxima. Deixa eu ver só aqui se tem alguma. Texto bíblico: Gênesis 11, 4 e 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 a 21.
é o texto que nós vamos estar lendo, que vai estar trazendo aí base, né, para esta lição, para essa temática, né? Gênesis 11:4 diz: E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 a 21 diz: Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É importante, né, nós compreendermos que Deus não está aqui condenando e nem deixando de reconhecer as qualificações, né, a potencialização daqueles que progridem, né, crescem, se desenvolvem, até mesmo acabam alcançando reconhecimento por alguma realização humana. Não é isso. Deus jamais ele condena essa questão, porque o Senhor nos deu graça, nos deu sabedoria. Esse texto fala daqueles que pela seu QI, né, desprezam, né, a Deus. Não reconhece qualquer dependência de um Criador, de um soberano, de um Senhor. É a estes que Deus, dentro deste grau de egocentrismo, sob o aspecto da sua razão, da sua inteligência, é que ele confunde, é que ele destrói, é que jamais terá qualquer êxito. E pior de tudo isso é que há de se prestar contas a Deus por se permanecer sobre essa condição. É nesse sentido em que vamos estar tratando e em que é o fundamento justamente dessa questão do humanismo. O humanismo secular coloca o ser humano no centro também. Eu falei sobre a teologia progressista, mas também aqui o humanismo, da mesma maneira, coloca o homem no centro, confiando na razão e nas capacidades humanas para solucionar problema sem considerar a existência ou autoridade de Deus. Ou seja, para estes que estão presos a essas algemas do humanismo, como eu disse, eles descartam a Deus, eles desprezam a Deus e se autodenominam capazes, se consideram suficiente. Observe que essa questão acontece tanto na questão secular, como até mesmo se você dentro da questão da religião, da comunhão com Deus, do andar de uma igreja, como nós vemos ali em Apocalipse. Me fez lembrar essa leitura de Apocalipse, capítulo da igreja da Laodiceia, capítulo 3, versículo 18 em diante. Ele diz: de nada tenho falta, ou seja, e sou rico, papai. Deus ali condena aquela igreja. O que é importante nós vemos aqui. Apocalipse capítulo 3, observe como estava o coração destes irmãos, ou desta igreja, ou do líder dessa igreja, melhor dizendo, né? No que diz respeito, né, ao caminhar desta igreja. Capítulo 3, versículo 18, ele diz aqui, 17 até que ele começa dizendo: porquanto diz o anjo da igreja, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Então, aquilo que ele pensou que era, é justamente o que não era. Estava sob esse mesmo aspecto em que o humanismo secular ele acaba, é a sua esfera de atuação. O homem se sente capaz em tudo, quando a própria palavra de Deus
não deixa claro que há limitações. As nossas limitações, isso em todos os aspectos, podemos até entender, caro jovem, nos torna, né, cônscio, quando dentro do equilíbrio, quando dentro do temor de Deus, né, do quanto somos dependentes de Deus, de que nada podemos fazer sem Ele. O próprio profeta João Batista, ele disse que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então a Bíblia deixa claro que houve situações em que não está ao alcance do braço forte de quem quer que seja, ou do nível de intelectualidade de quem quer que seja. Somente uma intervenção do alto, pela qual eles descartam, né, e desprezam e não creem, não acreditam, eles não têm esta fé, não existe esta fé, são despidos desta fé, é que vai trazer solução para aquela situação. Nós vemos um caso bem característico, aí até mesmo importante, que é o exemplo daquela tempestade naquele mar ali de Tiberíades, se eu não estiver equivocado. Ali estavam homens, né, capacitados, né, experientes naquela área de navegação, eram pescadores. O que a Bíblia diz que eles assim fizeram uso, né, daquilo que Deus deu a eles, aquela capacidade, né, aquela inteligência e sabedoria de saber o que fazer. E assim buscaram fazer. Porém, chegou um momento que, quanto mais eles tiravam algo do barco, mas tentavam resolver o problema, mais ainda ele piorava, de tal maneira que foram até a polpa do barco, né, acordaram o Senhor Jesus que estava dormindo, né, e até colocando em xeque ali o cuidado e a preocupação de Deus. Porém, ali deixa-nos claro, com respeito ao que estamos conhecendo aqui o conteúdo, que o humanismo, por certo, um momento ele vai ter essa, ou ele tem essa consciência, ou vai acabar morrendo pela falta de se arrepender, de se humilhar diante de Deus e passar a viver somente como centro das atenções. Em sua forma moderna, ele sugere que o homem é o criador de seu próprio destino. Nesta lição, analisamos por que o humanismo é falho do ponto de vista bíblico e de que maneira ele contrasta com a visão cristã do ser humano e do seu propósito. Aqui eu não vou ter condições de fazer com comentário como eu gostaria, de algo que eu já me lembrei aqui, mas não vou poder falar claramente, de forma bem assim, sem poder me estender. Essa questão do humanismo, ela é um fato real no nosso dia. Muitos cientistas que estão buscando resposta para o futuro, né, ainda não crendo, mas colocando em xeque a possibilidade de acontecer, que é a questão do que a Bíblia diz a respeito dos tempos dos fins, e eles estão aí preparando locais, preparando situações de a pessoa estar até congelada para que isso, numa condição de ter vida ali ainda dentro desse aspecto de congelamento, e poder por vários e milhares de anos ficar sob essa condição e depois passar pelo processo de degelo e ter continuação de vida, esperando esse momento e nesse período passar por essa situação da questão em que a Bíblia diz. Observe isso. Ao que alcance a questão da autossuficiência destes homens que estão sobre esse critério, sobre essa margem do humanismo, né? Se diz capaz de até mesmo se preparar para o destino final, ou ter a condição de estar administrando até o fim da sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que jamais nós possamos, né, deixar com que essa falácia se torne algo que venha nos convencer, mas que nós possamos, né, tomar posse, né, do que nós lemos em Provérbios 3, versículo 5. Né, confia no Senhor, né, confia no Senhor e não se estribe
né, não se apoie na sua própria sabedoria. Entregamos o caminho a Ele, né, e Ele reconhecer Deus em nosso caminho. Ele endireitará nossas veredas. Em sua forma moderna, ele sugere que o homem é o criador do próprio destino. Nesta lição, analisamos por que o humanismo é falho do ponto de vista bíblico e de que maneira ele contrasta com a visão cristã do ser humano e de seu propósito. Princípio do humanismo: autossuficiência humana. A filosofia do humanismo começou com Satanás e é uma expressão da sua mentira que o homem pode ser igual a Deus, como nós vemos ali em Gênesis capítulo 3, versículo número 5. O humanismo proclama que o homem pode, por si só, alcançar paz, progresso e bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação poderão resolver todos os males da humanidade, sem precisar recorrer ao Criador. No entanto, apesar de todos os esforços, o ser humano continua enfrentando guerra, injustiça e crises morais profunda. E, aliás, esse será um dos parâmetros, né, de convencimento e atuação do anticristo no tempo apocalíptico, né, nos últimos dias, no tempo final, do fim, quando a palavra do Senhor diz que 3 anos e meio serão 3 anos de paz, sob um aspecto de uma comunhão de todas as áreas política, religiosa, buscando justamente, né, proporcionar à humanidade a paz. Isso se dará por 3 anos e meio, como diz a Escritura. Porém, depois desse período, o anticristo será desvendado, será tirado da sua máscara, e ali começa o período, né, mais cruel daqueles que abandonaram, né, a Deus e passaram a se deleitar em sua própria sabedoria e capacidade. E então, logo, essa questão e esse alvo vai ser até mesmo alvo do anticristo, essa promessa de paz. Porém, aqui estamos entendendo que através o homem se sente capaz de criar projetos, né, políticas, para que esse bem comum que todos nós ansiamos e buscamos, que é a paz, né, é que eles vão estar ali achando capaz disso. Porém, o Senhor Jesus disse: eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá está fundamentado sobre os alicerces, né, e dos aspectos exteriores. A paz que o Senhor Jesus nos quer dar independe dos aspectos exteriores. Ainda que o mar esteja revolto, haverá paz em nosso coração. Ainda que venhamos passar por tribulação, enfermidades, qual seja a situação e circunstância, haverá paz em nosso coração. Essa é a paz, fruto do Espírito Santo, pela qual o Senhor Jesus referenciou ali no Evangelho do apóstolo João. A Bíblia, ao contrário, mostra que a autossuficiência humana é uma ilusão. Em Jeremias 17,5 lemos: maldito o homem que confia no homem, faz da carne seu braço e apata seu coração do Senhor. A confiança em si mesmo é sinal de orgulho e afastamento de Deus, o que sempre levará o homem à ruína. A história da humanidade é um testemunho das limitações desta autossuficiência, em que vimos grandes impérios caírem, ideologias humanas falharem, líderes decepcionarem. Isso mostra que o homem, mesmo com boa intenção, não tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Só Deus é soberano. Somente Ele tem o domínio completo sobre a história e os acontecimentos do mundo. Por isso, nossa confiança deve estar sempre nele. Glória a Jesus. Segundo, exaltação da razão. Nós vamos lá, em primeiro lugar, a questão da idolatria, né, do antropocentrismo, né, do orgulho, né, da jactância humana. E agora vamos tratar aqui da exaltação da razão. A mente humana é um presente de Deus, mas o humanismo a transforma em um ídolo. A razão passa a ser a medida de todas as coisas, e tudo que não pode ser
racionalmente explicado, é descartado. Com isso, rejeitam os milagres, desprezam a fé e até mesmo a revelação divina, considerando a Bíblia um livro ultrapassado. A Bíblia nos lembra, em 1 Coríntios 3,19, que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Isso quer dizer que o conhecimento humano, quando não está alinhado com a palavra de Deus, se torna limitado e até perigoso. Quando a razão não se submete à verdade que Deus revelou, ela pode nos levar ao orgulho e à cegueira espiritual, como comentamos sobre a igreja de Laodiceia. É por isso que muitos acabam se afastando do Senhor, justamente porque confiam demais no próprio entendimento e deixam de lado a fé. O resultado disso é uma vida espiritual fraca, sem firmeza e um coração cheio de dúvidas. Em vez de buscar respostas em Deus e na sua palavra, essas pessoas acabam se prendendo apenas a teorias e ideias humanas, esquecendo que a verdadeira sabedoria está em Cristo e nas Escrituras. Nós vemos isso também através da própria revelação de Deus, caro jovem, caro adolescente, quando nós vemos muitas vezes Deus, né, no seu relacionamento com o seu povo, no caminhar, né, deste relacionamento com o povo, até mesmo antes de adentrar a terra prometida, como durante ela, né, Deus mostrou categoricamente que nenhum processo, né, de articulação ou de sabedoria humana, seja no aspecto, né, de se projetar armadilhas ou até mesmo de potencial bélico ou de homens, né, jamais foi suficiente diante daqueles que tinham a sua vida totalmente entregue a Deus. Nós vemos ali, né, o caso até mesmo de Gideão, em que com 300 homens, né, derrotou mais de 150 mil soldados pela intervenção de Deus, mostrando que a nossa alegria, né, os benéficos, a bênção de Deus, a bem-aventurança em nossas vidas, é justamente nos colocar sob os cuidados de Deus. É justamente nos colocar debaixo da potente mão de Deus. E o Salmo 91 fala de todos os aspectos, tanto os que nós, no dia a dia nosso, como aqueles que estão fora do nosso alcance de vista. Como diz o próprio apóstolo Paulo, orienta ali em Efésios capítulo 10. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Onde ele declara que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Hostes essas que, por certo, é o que comanda, é o que dirige, é o que governa a mente destas pessoas que estão entregues ao humanismo. A negação do que é divino. Então nós vemos aí, vamos voltar aqui. Autossuficiência humana, nós vamos ver aí a exaltação da razão e agora o terceiro princípio do humanismo, né? Pode ter vários, mas o nosso professor trouxe só apenas 3 aqui para nós, que isso é o suficiente, né? Por certo, a negação do que é divino. O humanismo tende a marginalizar ou até negar a existência de Deus. Muitos passam a enxergar o que é espiritual como se fosse apenas fruto da imaginação humana. Deus torna-se um conceito cultural e a religião passa a ser tratada como um instrumento ultrapassado com a finalidade de explicar fenômenos naturais. O que eu vou ter que parar aqui até mesmo, porque me veio à mente, né, dessa questão aqui, é quando muitos se acham capazes, né, ver essa capacidade dentro do homem. Que o homem pode tudo, o homem pode, através, né, do seu pensamento, da sua meditação, né, chegar a esse campo de equilíbrio, esse campo de autocontrole próprio de si mesmo, promovendo com isso uma vida de paz, uma vida de controle próprio, né? Então, essa é uma das armadilhas
né, dos aspectos da seta do maligno no que diz respeito a essa questão do humanismo. Prosseguindo, essa visão enfraquece a busca espiritual e promove uma vida focada apenas no aqui e agora. A eternidade deixa de ser uma realidade e passa a ser um mito. Quando isso acontece, o ser humano perde o temor de Deus, também a esperança de redenção. Ou seja, o humanismo, né, torna aí uma ideologia, além de filosofia, podemos até dizer uma ideologia totalmente, né, que leva a pessoa a este aguilhão de que a vida é somente o tempo que aqui passamos. Uns mais, outros menos. Justamente aqueles que mais tempo passam é porque estão dentro de um grau maior com respeito à sua própria suficiência, né? A parte de Deus, e por isso acabam já tendo jamais perdendo a esperança, né? E sendo condenado a um desprezo eterno por conta disso. A Bíblia afirma que o céu manifesta a glória de Deus, que a criação inteira aponta para o Criador. Negar a existência de Deus é rejeitar a origem da própria existência humana e o propósito maior da vida. A criação não é fruto do acaso, mas da vontade soberana de Deus. Por isso, como servo do Senhor, devemos viver com propósito, olhando para o alto, firmando nossa fé naquele que é eterno e nos seus propósitos também, que são eternos, né? Estamos com ele para toda a eternidade, isso a qualquer momento. Segundo ponto, visão cristã do ser humano. É o que trata o humanismo agora, como ele vai dizer aqui. A criado a imagem de Deus, mas caído, a dignidade humana é inegável, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso lhe confere um valor intrínseco, que não depende de suas conquistas ou habilidades. No entanto, essa imagem foi manchada pela queda. Em Gênesis 3, o pecado introduziu uma ruptura na relação do homem com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O humanismo ignora esse problema fundamental, acreditando que a humanidade pode se aperfeiçoar moralmente sem intervenção divina. Mas a Bíblia declara que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, o princípio desse pensamento já é por si só um pecado, né? Essa condição caída existe redenção e não apenas reforma comportamental. Por mais que a educação e a ética sejam importantes, não tem poder de regenerar o coração humano. Somente o Espírito Santo pode operar essa transformação por meio do novo nascimento. É claro que não podemos descartar a verdade de que vemos pessoas, né, boas, pessoas até que nós, né, como cristãos, nós primamos, né, até em considerar quão bom seria esta pessoa, né, se voltar para Deus, reconhecer, né, que é uma pessoa que depende da misericórdia, do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Porém, ela se mantém sobre esse aspecto porque é uma pessoa, né, que é boa realmente. Só que a bondade dela está justamente nivelada pela questão da maldade do seu semelhante, daquele que está ao seu lado. O nível da visão do humanista na questão do moral está justamente o que reflete a lei que está no coração nosso. Como Paulo diz, existe uma lei em nosso coração que nos aponta e nos faz ver e enxergar o que é certo e o que é errado. Observamos isso antes que a própria lei fosse homologada por Moisés. Nós vemos a atitude de José, né, que disse: eu pecaria eu contra o céu, contra Deus e contra o seu próprio patrão ali? Não. Então tudo isso, a questão também ali de Jacó inquirir a sua mãe sobre aquela proposta de enganar seu próprio pai Jacó, e ela disse não, e ela respondeu, assumiu a responsabilidade. Isso são critérios que mostram que há esta lei, e muitos acabam vivenciando esta lei sobre uma esfera realmente testemunhal de que são pessoas coerentes com respeito a esse aspecto da moralidade humana e até estão ali ladeados, né, estão caminhando à luz
né, do que a Bíblia diz daquilo que realmente é moral. Outros aspectos não, mas muitos sim. Não roubam, né, não furtam jamais, buscam desrespeitar a lei, mas sim cumpri-la. Tudo são aspectos que tornam a pessoa boa, uma boa pessoa moralmente uma pessoa boa. Porém, isso não regenera o coração. Isso é apenas um aspecto que a própria palavra de Deus diz que há no ser humano. Porém, a nossa inclinação com tudo isso ainda comum é justamente ao pecado. E qual seria desses que agem assim, desses que vivem assim? É justamente descartar Deus, é justamente se considerar o tal. Melhor até mesmo do que determinados crentes que eles vê que não vivem aquilo que realmente confessam, na questão moral. Portanto, a visão bíblica é equilibrada, reconhece o valor do ser humano, mas também sua profunda necessidade da salvação. Está aqui. O cristão deve amar o próximo, mas apontando sempre para o único que pode restaurar completamente o homem, Jesus Cristo. Aqui está outro aspecto, né? Que ajuda o próximo, né? Porém com um sentimento egocêntrico, sentimento de ter vantagem sobre isso, dada a pessoa que ali pela qual ela presta este socorro. E não buscando vantagem ou a bênção de Deus, mas daquele, né, que estão ligados a esta pessoa pela qual prestaram esse momento de ajuda. Segundo ponto, dentro da visão cristã do ser humano, dependência de Deus. A razão humana tem que ser o lugar, pois recebemos de Deus a capacidade de pensar e refletir. Todavia, nossa mente é limitada. Paulo escreveu que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Isso nos lembra de que todo entendimento verdadeiro começa com o temor do Senhor. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, e fora dele a humanidade permanece nas trevas. Ter dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, pelo contrário até, né? Porque quem se apoia em sua própria razão, inevitavelmente a queda está certa para acontecer. É por isso que, como igreja, precisamos ensinar e viver essa dependência do Senhor. No mundo que prega a autonomia, o povo de Deus deve mostrar que a vida plena é fruto da total entrega a Deus e da confiança constante em sua direção divina. Chamado ao serviço. O cristianismo não desvaloriza o ser humano. Chamado ao serviço. O cristianismo não desvaloriza o ser humano, mas orienta seu valor para o serviço. Somos criados com dons e capacidade, não para a nossa própria glória, mas para glorificar a Deus e edificar o próximo. Foi o que nós comentamos em parte no começo sobre isso, né? O humanismo ensina que o homem deve buscar sua autorrealização, foi o que comentamos também. Mas o evangelho ensina que o caminho da verdadeira realização está em servir, né? Jesus mesmo afirmou que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Isso muda a nossa perspectiva sobre sucesso e propósito. A vida não é sobre o que conquistamos para nós, mas sobre como usamos nossa vida para refletir o amor de Deus. O trabalho, a família, a vocação, tudo deve estar a serviço do reino. A igreja precisa recuperar esse ensino e formar discípulos que compreendam que servir é um privilégio. Cada crente é chamado a usar sua vida como instrumento de bênção, apontando para Cristo em tudo que faz. Terceiro ponto, caminhando para o final, consequência do humanismo. Agora vamos ver aqui, né, as consequências daqueles que permanecem, né, sob a dureza do seu coração no que diz respeito a esse aspecto, né? Vazio de sentido. Sem Deus, a existência perde seu eixo. Quando tiramos Deus do centro da nossa vida, tudo fica sem sentido. Muitos mesmo com sucesso e reconhecimento, sentem um profundo vazio. O humanismo promete autonomia, mas oferece solidão e desorientação espiritual. O homem foi feito para Deus, e sem ele, todo esforço é vão. A Bíblia mostra que o sentido da vida está em conhecer a Deus. Eu queria até chamar a atenção nesse ponto aqui, sobre o aspecto, não vou lembrar o nome desse ator bíblico, mas que foi um dos conselheiros de Abisalão, né? Quando se revoltou contra Davi.
a Bíblia diz que ele, tanto um, eu não vou lembrar o nome dos dois, mas tanto um como o outro deram o aconselhamento a Absalão como ele teria êxito, né, ao alcançar a Davi, né, e matar a Davi. Então tinha aquele que ele deu um conselho já por orientação do próprio Davi, que ele queria ir com Davi, mas ele falou, fica, né, e que ele deu justamente, né, ali um conselho, né, para Absalão, né, fazendo ele entender que a segurança estava justamente sobre os aspectos do conselho que ele tinha dado, foi o que até Absalão aceitou, e tinha outro que se opunha ao conselho dele, trazendo outro conselho. Esse aí que representa, que eu trago aqui como figura, amados, do humanismo, do humanista. E observe que aqui nós estamos vendo as consequências do humanismo. Ou seja, ele usou a razão, a sabedoria. E sendo ela vencida por um próprio companheiro com respeito à pena que deu um conselho melhor, e sendo ele descartado o conselho dele, diz a Bíblia que ele foi para a sua casa, se fechou e ali tirou a sua vida, porque ele entrou num processo de depressão, né? Por ter sido desacreditado pelo rei e não alcançado o intento, se considerando, né, quem sabe mais até sábio do que aquele que o venceu com respeito a esse aspecto como conselheiro do rei. Então, lendo esse ponto aqui, fez lembrar deste personagem bíblico. E que Deus, né, possa fazer lembrar aí cada um dos jovens que realmente tem esta familiaridade com a Bíblia, do que estou aqui querendo me referir. É que eu sinto por não dar o nome e não ter nem a questão do capítulo, mas foi me lembrar dessa ocasião que você vai ter um momento da sua leitura bíblica, contato com essa passagem. E, por certo, você vai se lembrar dessa leitura que nós fizemos aqui. Deixa eu só voltar. O humanismo promete autonomia, mas oferece solidão e desorientação espiritual. O homem foi feito para Deus, e sem ele todo esforço é vão. A Bíblia mostra que o sentido da vida está em conhecer a Deus, nós lemos, né? Quando o ser humano ignora o seu Criador, ele perde sua identidade, pois foi feito para ter um relacionamento com o Senhor. O vazio existencial é o eco da alma, que perdeu seu referencial. Além disso, o sofrimento se torna insuportável quando não há uma perspectiva eterna. A fé oferece consolo, propósito, e no meio das dores e esperança, além da morte. O humanismo, por outro lado, silencia diante da angústia e da finitude e limites que ela mesma coloca, né? Relativismo moral. Vemos dias em que muitos rejeitam a ideia de uma verdade absoluta. Sem ela, cada um passa a definir o que é certo e errado de acordo com as suas próprias convicções. Isso gera confusão ética e promove uma cultura em que tudo é permitido, desde a que satisfaça o indivíduo. Mas será que isso agrada a Deus? O resultado é uma sociedade moralmente fragmentada, espiritualmente doente. O humanismo não oferece base sólida para valores objetivos. Se o homem é o patrão, então os padrões mudam com o tempo, as culturas e os desejos. Isso abre espaço para que injustiça e abuso sejam tolerados sob a desculpa da liberdade pessoal. A Bíblia, por outro lado, apresenta princípios morais imutáveis que refletem o caráter de Deus. Estes valores protegem a dignidade humana, orientam as relações e mantêm a sociedade em ordem. Sem eles, reina o caos com a desordem e sofrimento. A igreja deve ser luz, sal da terra em meio a trevas morais, afirmando com clareza e graça os valores do reino. Isso exige coragem, mas também compaixão, pois muitos estão confusos, carecem da verdade libertadora do Evangelho. Terceiro ponto, igreja em missão. Em face do avanço do humanismo, a igreja não pode se calar. Nossa missão é proclamar que o homem não é o centro do universo, mas que sua verdadeira grandeza está em ser amado por Deus e reconciliado com Ele por intermédio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. A identidade humana não se encontra em conquistas, mas em Cristo. A igreja precisa formar discípulos que compreendam essa verdade e vivam de modo
contracultural, na contramão do sistema deste mundo e apontando para a glória de Deus em cada área da vida. Isso inclui ensinar uma cosmovisão bíblica, discipular novas gerações e engajar-se na sociedade com compaixão e firmeza doutrinária. O Evangelho é a resposta ao dilema do coração humano. E a igreja é quem carrega essa mensagem. A missão da igreja é lembrar o mundo de que a verdadeira esperança não está na humanidade, na ciência ou na política, mas em Deus. Somente em Cristo encontramos salvação, direção e sentido para viver. É claro, caro jovem e adolescente, que compreendemos como foi lido, né? A importância de cada aspecto desse, da ciência, da política, dentro dos limites e do propósito por excelência, né, que é glorificar a Deus. Partindo acima deste limite, transgredindo este limite, indo além deste limite, aí sim é um perigo, né, e leva-nos à condenação. Porque observe que até o próprio Senhor Jesus, ele disse que os médicos são para os enfermos. Então, logo ali Jesus, o Senhor Jesus, a palavra, já estava revelando para nós o sentido do valor que Deus ele dá, porque é Deus que ilumina a mente humana quando acha os resultados para a cura, para o benefício do bem humano. É certo que, dentre estes cientistas, aqueles que caminham nessa esfera, porém, procurando resultados com uma motivação totalmente diabólica, justamente de se descartar a questão de qualquer dependência ou atuação de Deus. Concluindo, nesta lição, vimos que o humanismo é uma falácia ao ignorar a verdade bíblica sobre nossa condição caída e a necessidade de Deus. A fé cristã afirma que somos valiosos aos olhos de Deus, mas somente encontramos propósito e redenção em Cristo. Devemos permanecer vigilantes e fiéis, usando nossos talentos para glorificar a Deus e lembrar aos outros que só em Cristo reside a verdadeira esperança para a humanidade. A igreja, portanto, é chamada para ser um farol de verdade e graça em um mundo centrado no homem, mas carente de Deus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos mais uma vez, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, Te agradecer por esse rico momento que até que estivemos meditando e considerando esse importante assunto sobre esta filosofia, a falácia do humanismo. Abençoa, Pai, Senhor, a cada um dos que vão estar junto conosco, Senhor, dentro desse período, aqueles que depois também vão estar vendo, né, esse conteúdo, buscando conhecer esse conteúdo. E também, ó Pai, nesse momento queremos te aproveitar e interceder por aqueles que estão dentro desse aspecto antropocêntrico, Senhor, idólatra, idolatrando a si mesmo, se reconhecendo suficiente e descartando e desprezando o teu rico e imensurável amor para com ele e a necessidade e o plano que o Senhor tem já estabelecido para que ele possa fazer uso como convém deste tão maravilhoso dom que o Senhor tem dado para ele em cada aspecto da sua vida, como também, Senhor, compreender, ó Pai, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, que por certo e assim em verdade o fará sábio, quando essa sabedoria se dá ou se estiver sob os alicerces do temor ao teu santo nome. Faz isso, Pai, a cada um destes, Senhor, liberta, salva. Essa é a oração, Senhor, de cada um de nós, a tua igreja, para que isso seja feito. E quanto a nós, nos dá graça, Pai, nos dá sabedoria para ganhar todos, dentro de cada aspecto aqui, que estamos estudando dentro desse trimestre, aqui no quadro, aqui na classe do jovem e do adolescente. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.